Paz do Senhor, igreja. Vocês estão fraquinho ou é o som? Como é que foi? Vamos tentar de novo? Deve ser o retorno, né, que está baixo, né? A paz do Senhor, igreja. Melhorou bastante o retorno, hein? Obrigado, João. Queridos, nós estamos aí na nossa campanha Gratidão. Como é que está o seu coração? Como é que está sendo esse mês para você? Como é que estão as suas orações? Nós temos desafiado você e temos também nos desafiado, né? Porque assim como a gente pede para vocês, a gente também procura fazer. A gente tem pedido para orar sem pedir. Difícil, né? Até de entender isso não é uma coisa fácil. Porque a vida inteira a gente aprendeu a pedir. A gente aprendeu a orar pedindo as coisas. E a gente faz isso durante o ano todo. E nesse mês a gente chama de mês de gratidão. É proibido pedir. Mas é proibido pedir pelo menos do jeito tradicional, como a gente está acostumado a pedir. Mas hoje eu quero pensar com vocês um pouco desse jeito que é o jeito de Deus. Simples assim. É o jeito de Deus, é o jeito que Deus ensina para nós. Vamos começar com algumas leituras bíblicas para a gente continuar aqui essa prosa santa. A primeira passagem bíblica que eu quero ler com vocês pode ser Mateus capítulo de número 6. Evangelho de Mateus capítulo de número 6. Tá bom aí atrás o som? Tá chegando bem? Tá ouvindo bem aí, Fátima? Tá ouvindo bem? Tá bom. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Todo domingo de manhã, um ambiente para você conhecer mais a Deus e como isso é importante. Evangelho de Mateus capítulo 6 diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncies isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Até aqui ele trata de você dar alguma coisa a alguém, do nosso comportamento, como que a gente age, né? E aí ele começa: e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, ele recompensa. Glória a Deus por isso, né? E aí ele vai agora mudar o tópico, mas você vai perceber, preste atenção que ele não muda o jeito, ele muda o tópico. Ele muda agora de esmola para oração, mas você vai ver que a atitude é a mesma. Ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Novamente, eles gostam de ficar orando nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Veja lá que no verso 1 ele já falou sobre isso, né? Dar esmola para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, tanto um quanto o outro, dar esmola ou orar, quando é para ser visto, já foi recompensado aqui na terra. E ele está dizendo plena recompensa, está dizendo não tem nada para receber no céu, já recebeu tudo aqui na terra. As pessoas te louvaram, as pessoas disseram que você é uma pessoa boa porque você ajuda as pessoas, então você já recebeu o que tinha que receber aqui na terra. Vocês receberam a plena recompensa. Mas, verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai. Oh, glória! Ore a seu Pai.
que está no secreto. Então seu Pai, que vê o secreto, quem quer ser recompensado pelo Pai aí? Dá um sinal assim com a sua mão. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem quem? Os pagãos. Não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Por quê? Aí ele responde: por quê? O seu Pai sabe do que vocês precisam. Se você não deu um glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa. O seu Pai sabe do que você precisa. E digo mais, sabe melhor do que você, sabe melhor do que eu, sabe melhor do que nós sabemos. E ainda ele diz assim: o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Você não sabe o que você vai pedir amanhã, Deus já sabe o que você precisa amanhã. Você não sabe o que acontecerá em 2025, Ele já sabe e já está preparando 2025 e já está respondendo orações de 2025, já estão em execução no reino de Deus. E aí ele diz: vocês orem assim. Então Jesus está ensinando a orar agora. Ele diz assim: orem assim. Eu dividi em 11 partes esta oração. A oração é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, ou dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos fazer essa oração juntos no 3? 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha e seja feita assim na terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes, mas livra-nos, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém? Queridos, a gente está acostumado a orar pedindo as coisas, e o que Jesus nos ensina aqui vale a nossa observação mais cuidadosa, mais criteriosa. O que Jesus está querendo dizer para nós? Entre muitas coisas aqui, ele diz assim: a gente não faz as coisas para ser visto, a gente tem que ter o nosso tempo no secreto. Ele está dizendo que Ele é um Deus que Ele quer ter tempo em particular conosco, e que vale muito aquele momento em que você fecha a porta, porque tem um Deus te esperando quando você fecha a porta. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus, né? Mas aí, Jesus diz assim, e a gente está acostumado a pedir, 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 pedir. E o texto diz pedir, e não pedir, pedir. A gente coloca pedir, 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 pedir no texto, mas o texto diz pedir. E aqui ele está dizendo: não fiquem repetindo as mesmas coisas. Isso não parece um contrassenso, quando a gente repete as mesmas coisas? Não parece muitas vezes que a gente está tentando informar a Deus aquilo que Deus já sabe?
que é o que ele está tratando aqui. Ele diz: vocês não precisam ficar pedindo sempre as mesmas coisas, porque quem faz isso é quem não tem relacionamento comigo, são pagões. E ele diz mais, ele diz: eles pensam que por muitos falarem, eles são ouvidos. Eles acham que é isso que faz as orações serem ouvidas. E aí ele diz que o que responde a oração é o fato de sermos filho e termos um pai. E um pai que sabe do que precisamos. E um pai que antes de pedir, ele já nos responde. Se você não deu um glória a Deus, aproveite e faça isso agora. O que não nos isenta da gente fazer, de a gente orar, da gente insistir. Mas a base da oração de Jesus, o que Jesus está ensinando, não é essa. Inclusive, quando Jesus usa para nós uma passagem que a gente tanto conhece, tanto fala, que é do juiz iníquo, ele está usando na polaridade inversa. Ele não está usando aquilo como exemplo de boa oração. Ele está usando aquilo para potencializar o quanto uma oração, nos padrões mais difíceis, podem ser ouvidas. Então ele fala assim, e ele usa aquilo para dizer o seguinte: olha aqui, eu vou colocar aqui um juiz iníquo, vou colocar um cara que não suporta, vou colocar um cara que não ama, vou colocar um cara que não quer ouvir a tua oração, e vou colocar aqui uma pessoa que pede. Aí eu te pergunto, num cenário como esse, vai lá ó, esse juiz iníquo, vai lá esse rei mau, e vai lá e atende essa pessoa. Aí ele muda a conversa dizendo assim: agora imagine vocês têm nada a ver com isso, é o que ele está dizendo. Por quê? Porque a diferença é que aquele juiz é mau e nosso Deus é um Deus bom. Aquele juiz, ele fez aquilo muito mais para se livrar dela. O nosso Deus faz por quê? Porque nos ama, porque é nosso Pai. Então o que ele está dizendo para nós: se até gente que insistindo com gente ruim recebe, imagine vocês. Imagine você que é amado, imagine você que é cuidado, imagine você que tem um pai, você não é órfão. É disso que se trata. Ele está mostrando que nós estamos no horizonte. Se fosse tão difícil, poderíamos receber. Mas ele está dizendo assim, é muito mais fácil, porque a relação nossa já foi construída, ela é muito maior, é muito melhor, há muito amor envolvido, há muito sentimento real envolvido em tudo isso. Amém? E aí ele começa a mostrar um pouco dessa oração. Antes de entrar aqui nessa oração, eu quero lembrar de alguns textos com você. O primeiro diz lá em 1 João capítulo 2, o verso 6, que diz assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Quem é a nossa referência? Quem é o nosso padrão? É Jesus. Glória a Deus que nós temos homens e mulheres exemplares, mas eles não são o padrão. O padrão de excelência é Jesus. Pessoas sofrem porque elas tentam ser supridas em pessoas aquilo que só pode ser suprido em Deus. Nós temos que ser exemplo, nós buscamos bons exemplos, mas nós andamos como Ele andou, e Ele é Jesus. O nosso exemplo está em Jesus. Filipenses 2,5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso na versão NVI. Na Fiel ele diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Na Nova Atualizada ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Então, seja o nosso pensamento, seja o nosso sentimento, ou sejam as nossas atitudes, o padrão é Jesus. Aí a gente caberia uma boa pergunta: quem rege a nossa vida? Quem são os modelos da nossa vida? Em quem nos espelhamos? Em quem buscamos referência? Respondemos segundo o quê? Segundo meus pais, segundo meus avós, segundo minha vizinha, segundo meu irmão, segundo minha família, segundo a sociedade, segundo quem?
Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E aí eu quero lembrar com vocês de pelo menos uma oração de Jesus. Eu queria caminhar em algumas orações de Jesus para a gente ver como Jesus ora, né? Mas eu vou pegar pelo menos uma que está lá em João, capítulo de número 11. João, capítulo 11. Queridos, esse é um dos maiores milagres de Jesus aqui na terra. É um dos momentos de maior confronto que Jesus teve. Uma das maiores lutas que um ser humano pode enfrentar. É hora de enfrentar a morte. Jesus, que ele curou cegos, que ele deu vista a cegos, que ele fez mudos falar, que aleijados andavam, que pessoas eram libertas de espíritos demoníacos e etc, etc. Nós já sabemos e vemos. No entanto, existia ainda um último inimigo, o mais cruel, aquele que até então ninguém havia vencido, que é a morte. E quem morre? Morre o seu amigo. E Jesus vem 4 dias depois, e todos nós conhecemos a história. As irmãs estão em lágrimas, em prantos, e pensando se ele tivesse chegado antes. Se ele tivesse chegado antes. Alguém com um nível de relacionamento desses, queridos, espera que Deus atenda antecipadamente. Uma coisa é Deus saber o que precisamos e atender orações antes de você pedir. Outra coisa é Deus responder no tempo certo. Não confunda uma coisa com outra. Porque às vezes você pode pensar assim, se ele vai morrer amanhã, Jesus chega então ontem e resolve tudo. Nem sempre. Tem hora que ele vai chegar 4 dias depois. Significa dizer que quando a mensagem foi até Jesus, Jesus continuou no lugar onde estava e só voltou 2 dias depois e disse para os seus discípulos: eu preciso voltar porque Lázaro está doente. E então eles dizem, houve um problema naquele momento com Jesus, que os discípulos tinham receio de voltar, eles corriam risco de vida. E Jesus diz para eles, e eles perguntam: olha, Senhor, agora mesmo estavam tentando te matar lá. E ele diz assim: o dia não tem 24 horas, então vamos à noite. E aí eles insistem, dizem: não, mas se ele está doente, ele vai ficar melhor. E então Jesus revela, diz assim: essa doença é para a morte. No entanto, aí os discípulos ainda questionam ele, dizendo: mas se é para a morte, não tem o que fazer. E ele diz... Ele ainda continua a história, diga: eu louvo que vocês não estavam lá, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quer dizer que a situação estava sob controle, Deus já estava agindo antes, ele já saiu com o propósito de voltar, mas ele só chegaria 4 dias depois. Então não confunda Deus já ter a resposta para você em ele te responder antes do problema, ou na hora certa que eu e você imaginamos do problema. Deus já está em ação. Tem coisa que já está acontecendo para 2025, 2026, 2027, 2028 e você não faz ideia e Deus já está operando. Você nem entende o que está acontecendo, lá na frente você vai entender e vai glorificar o nome do Senhor. Mas vamos lá. Jesus chega, manda tirar a pedra e então ele vai fazer a sua oração no verso de número 40 a seguir. 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, ou eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo, da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Ele está para fazer a oração para um morto ressuscitar, e ele começa a oração de que jeito? Agradecendo, em gratidão, adorando o Pai, mostrando que o coração está certo de que Deus está ali, que Deus responde, mostrando que a fé está em dia,
que Ele sabe o que está para acontecer, que não há dúvida nele, que Ele sabe que está tudo sob controle. É assim que Jesus nos ensina, num momento tão complexo, orar com tanta segurança, agradecendo ao Pai. A gente já começaria provavelmente dizendo: Senhor, levanta agora Lázaro, traz ele para fora, nós te ordenamos morte, saia daí, venha para cá, Lázaro sai. E talvez estaríamos lá orando, e no final a gente diria: e te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos atende em tudo. Jesus já começa adorando, já começa porque ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que Deus já está presente. E aí, depois de dizer isso, verso 43, Jesus bradou em alta voz, foi uma palavra só: Lázaro, vem para fora. Oh glória! E ainda bem que ele disse Lázaro, porque se ele fala morto, vem para fora, todos os mortos tinham ressuscitado naquele dia. Ele tem que dar nome: Lázaro, vem para fora. Queridos, essa é uma das orações de Jesus. A gente poderia caminhar em outras orações, em outros momentos, mas a gente vai ficar agora no capítulo de número 6 e perceber algumas coisas aqui do Evangelho de Mateus. Jesus diz: orem desse jeito. A primeira parte ele diz: Pai nosso que estás no céu. E eu vou dividir aqui pelo menos em duas partes. Tem um detalhe ou outro aqui nessas duas partes, mas vamos dizer que eles estão em duas partes. A primeira parte da oração que Jesus ensina, ele diz assim: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebam que essa primeira parte que eu colocaria aqui, que a primeira é Pai nosso que estás no céu, a segunda, santificado seja o teu nome, a terceira, venha o teu reino, a quarta, seja feita a sua vontade, e a quinta, assim na terra como no céu. Ele não está em momento nenhum pedindo nada para si. Ele não está em momento nenhum pedindo algo material. Ele começa a sua oração, em primeiro lugar, dando o endereço de com quem ele está falando: Pai nosso que estás no céu. Ele começa deixando claro que está falando com Deus o Pai. Ele está falando da relação que ele nutre com o Pai, que o Pai tem com ele. E ele está dizendo: orem desse jeito, eu sou teu Pai, se sinta filho, entre na minha presença como filho. Então ele começa estabelecendo o que somos, dando endereço ao que ele está fazendo, para quem é a sua oração. Queridos, quando a gente está fazendo isso, a gente está posicionando o nosso coração, a gente está posicionando a nossa mente: Pai nosso que estás no céu. E a oração aqui não é para que ela seja uma reza que a gente muitas vezes aprendeu, que tem que ficar repetindo, faça 100 Pai Nosso, faça 200 Pai Nosso, faça 300 Pai Nosso. Ao contrário, talvez faça um só, mas faça esse um com tempo de qualidade. Pegue esse Pai Nosso e pare tudo, até você entender o que significa Pai Nosso que estás no céu. Até você entender que Ele é teu Pai, até você entender que você está na presença dEle como filho, até entender que você está na presença dEle como filho amado, até você entender o amor do teu Pai sobre a sua vida, até você entender que o Pai e você são um, o Pai e você são um, e que essa presença foi conquistada para você. Então comece se posicionando o seu coração, endereçando a sua oração. E aí ele diz: quando eu estou desse jeito, quando eu entendo que estou falando com o Pai, o que eu quero? A primeira coisa, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Se tem uma coisa que a gente quer, queridos, santidade, santificação, fala de separação, fala de algo exclusivo, fala de algo único. Santidade é quando você dá o devido valor a este, ou a isto, ou aquilo. Neste caso, ele está falando: seja santificado o nome.
Em outras palavras, ele está dizendo assim: o seu nome não é igual ao nome de ninguém, o seu nome é mais poderoso do que qualquer outro nome, o seu nome não pode ser confundido com nenhum outro nome, o seu nome não pode estar assemelhado a outros nomes, é incomparável o seu nome, que o seu nome seja assim e seja assim para sempre, aleluia. Quando você vai posicionando Deus em quem Ele é, quem é você, e quem a distinção, sabe, distinguir, Deus não é filho do homem para mentir, Deus não é homem para mentir. Às vezes as nossas frustrações dessa terra, a gente acaba confundindo e colocando o nome de Deus com o nome de qualquer outra pessoa. Gente que te prometeu coisa e não cumpriu, gente que era teu amigo, gente que parecia fiel, gente que parecia ser boa, mas que falhou com você. Deus não se assemelha a essas pessoas. O seu nome é único, Ele é exclusivo, Ele é soberano, Ele é santo e Ele está acima de todas as coisas. Santifica o teu nome, santifica o teu nome, Senhor. Separa o nome de Deus de todas as suas frustrações, separa o nome de Deus de todas as suas limitações, separa o nome de Deus de todas as tuas experiências. Quando a gente vai santificando esse nome, a gente vai querer uma coisa que tem que acontecer. O que é? A gente vai clamar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Diga: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Você percebe agora nessa frase como muda um pouco o que a gente muitas vezes ora? Se a gente fosse sincero, queridos, qual é o reino que a gente mais busca? A nossa oração ela é composta mais de que reino que a gente quer? É terreno, é ou não é? Que a gente ora muito mais pelas coisas da terra. Senhor, ajuda isso, faz aquilo, arruma aquilo, resolve isso, me ajuda nisso, soluciona isso, faz aquilo, faz aquilo. E aqui Jesus está falando assim: se preocupe com o reino dos céus. Quanto mais eu entendo na minha relação com o Pai, quanto mais eu santifico esse nome, queridos, muito mais eu vou querer que esse reino venha. Não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa o que eu estou passando, eu preciso do reino de Deus. Todos os reinos e todas as coisas dessa terra são falíveis, são passageiras. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas o reino dele permanece para sempre. O reino dele é perfeito, o reino dele é a solução. Por mais que a gente tenha respostas aqui nessa terra, elas não são completas. Elas são boas respostas às vezes, mas elas são passageiras. Outra coisa é quando a resposta é o reino de Deus. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente está querendo o rei desse reino, a gente está querendo as leis desse reino, a gente está querendo as normas desse reino, a gente está querendo viver a santidade desse reino, a gente quer o padrão de Deus estabelecido em nós. Mas parece que as nossas orações estão muito mais para: venha o reino da terra, mais reino da terra, melhora o meu reino, acrescenta o meu reino, acresce o meu reino, que o meu reino cresça, e que eu cresça, e que eu floresça, e que assim vai. Um coração que vai se alinhando assim com o Pai, e quando a gente santifica, e que a gente quer o reino, a gente quer também que a vontade dEle seja feita. Que a vontade dele seja feita. Veja como vai crescendo isso, queridos. A vontade começa a aparecer, mas qual é a vontade? A minha? A dele. Porque eu começo a enxergar a minha comunhão com o Pai, e esse Pai é Deus, é o Criador de todas as coisas. Eu quero esse reino, e essas coisas estão tomando a minha vida de uma maneira que não existe vontade maior ou melhor do que essa. Não é a minha vontade. A vontade dele precisa ser conhecida, e eu quero a vontade dele, e a vontade dele precisa acontecer.
E eu estou cheio de tantas vontades, às vezes, que às vezes difícil é a gente querer saber qual é a vontade dele. Quando eu era mais jovem, eu pedia a vontade de Deus do meu jeito. Você sabe o que é isso? Você pede uma coisa, falando assim, ó, faz a tua vontade, mas esse dali, ó, é meu número, tá? Esse ali é meu número, mas faz a tua vontade, mas eu quero aquilo ali. Pedir a vontade de Deus que seja feita, queridos, ela vai transbordar em um quinto lugar. Isso não vai ficar só em mim, vai acontecer um alinhamento, e esse alinhamento agora acontece entre céu e terra. Que seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é no céu, aleluia. Quantos de nós queremos que o céu se manifeste aqui nessa terra? Quantos de nós temos orado por isso, para que o céu se materialize aqui nessa terra para nós dia a dia, e que essa vontade esteja acontecendo na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo, cada vez mais se estabeleça a vontade de Deus. Como é no céu, não é como é na igreja, não é como é na minha vida, não é como é nas melhores pessoas aqui nessa terra, mas como é no céu. O padrão é altíssimo, é o mais sublime, é o maior que existe, aleluia. Seja feito na terra como é no céu. O padrão é onde? O céu. O padrão não é a terra. Que bom quando a gente reconhece isso. Perceba que essa oração na primeira parte está toda vinculada a Deus, a sua vontade, ao seu nome, ao quem Ele é, à exclusividade dEle, como Ele é separado, como Ele é grandioso. Então o começo dessa oração é só adoração, queridos. Ele está só adorando. O Pai está ensinando, Jesus está ensinando, orem assim. E se a gente ora entendendo que Ele é o Pai Nosso, isso deveria fluir naturalmente, a grandeza de Deus, a sublimidade de Deus, como Ele é magnífico, como Ele é maravilhoso, porque é isso que começa a alinhar o nosso coração, e quando o nosso coração vai sendo alinhado, pronto, queridos. Diferente talvez deste que está ensinando a orar, e ele disse, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Quando ele nasceu, ele não tinha um local para nascer. E quando ele estava exercendo o seu ministério, e alguns discípulos queriam segui-lo, e dizem, olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Então a oração dele poderia ser aqui, em vez de seja feita a sua vontade, ou o reino da terra, ou alguma coisa dessa, ele podia estar orando assim, me dê uma casa para que eu possa receber os meus amigos, para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso, e depois, quem sabe, orar pela vontade de Deus. Mas não, o tempo todo, o foco aqui é o Pai, a vontade do Pai, o coração do Pai. E aí a pergunta para nós aqui nessa tarde é, e aí? Está alinhadinho com a nossa oração? Não se trata, queridos, de orar exatamente assim. Se trata de um coração que está nessa direção. Não é exatamente a palavra que é a questão, mas é o jeito de ser. Quando ele fala Pai Nosso que estás no céu, ele não quer que eu fique repetindo Pai Nosso que estás no céu. Ele quer que eu seja filho. E ele quer que eu me apresente como filho. E ele quer que eu tenha uma relação com ele sendo pai. Entende a diferença disso? Que está na prática de vida. Ele quer que a minha oração seja essa prática de vida. Ele não quer apenas que eu diga, santificado seja o teu nome, mas que eu viva dessa maneira. O nome dele é inigualável, é incomparável. O nome dele é soberano e fim de papo. Ele quer que eu viva isso na oração, quer que eu viva isso quando estou falando com ele, quer que eu viva isso no meu dia a dia. Depois dessa primeira parte, aí sim, ele diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e acabou. A única necessidade que ele apresenta é uma só, o pão de cada dia. Ele não pediu uma padaria, ele não pediu uma fábrica, ele não falou assim, Senhor, quem sabe poderia dizer aqui, em vez de dá-nos hoje o pão de cada dia, ele poderia dizer, dá-nos uma fazenda de trigo, para que a gente tenha pão para a vida toda. Que é o que a gente gostaria, né? Dá-nos um celeiro de trigo para que nunca mais eu precise comprar trigo na minha vida e todo dia tenha trigo
prontinha ali para pegar e fazer o meu pão. Ele está falando de uma dependência diária. Ele está falando de um Deus que sustenta todos os dias. Ele diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. E junto com isso, parece que cai a ficha, porque ele diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia, e aí ele vai pular para o quê? O sexto passo: dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas. Junto do pão, perdoa as nossas dívidas. Próximo do pão, a gente passa a pensar o quê? Nas nossas dívidas. Então aqui começa a segunda parte. É como se no meio ele coloca ali o pão de cada dia, mas aí ele vai para a segunda parte. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A primeira parte, tudo que ele pede está relacionado ao céu, a Deus, ao caráter de Deus, a quem é Deus. Já a segunda parte, agora, quando ele para pensar nas necessidades dele, ele quer um Deus de relacionamento diário. É assim que Jesus está mostrando para nós a oração. Um Deus de relacionamento diário, o pão de cada dia. E aí, isso faz com que a gente pense no quê? Nos nossos pecados. Pensou em relação com Deus, queridos? A gente já pensa nos nossos pecados, porque a gente é pecador. Porque Deus, como a gente viu aqui na parte de cima, Deus é sublime demais. Deus é santo num nível que a gente não imagina. A grandeza e a sublimidade de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus está num nível incompreensível para nós. E quando a gente entende isso, aparecem os nossos pecados. Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ele ainda diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas não termina assim, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Então ele diz: perdoa as nossas dívidas. E aqui é um local que ele faz um adendo, porque aqui até nisso, quando ele faz essa petição, Jesus ensina a gente a pedir, ele também ensina a gente a fazer uma relação. Não é só pedir os teus perdão dos seus pecados. E como é que fica o outro? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então essa sentença, ainda que ela fosse separada, ela é uma só, queridos. Pedir perdão sem perdoar, essa sentença está toda excluída. O perdão aqui precisa estar unido e faz parte. Perdoados perdoam. Glória a Deus por isso. Então diga em voz alta: perdoados perdoam. 1, 2, 3, perdoados. Diga para quem está ao seu lado: perdoados perdoam. Agora pergunta aí para quem está ao teu lado: você já foi perdoado? Você já foi perdoado? Então perdoe. Então perdoe. Só os anjos que estiverem entre nós, esses estão liberados disso. Mas humanos que precisam de perdão, entendem na grandeza de Deus essa necessidade e vão transbordar isso para outras pessoas. E aí ele faz outras duas petições: perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As três petições dele, uma é de fórum íntimo pessoal, que é o pão nosso de cada dia. As outras duas é na relação, as outras três, são na relação. Ele não está querendo que a relação se arrebente, ele está preocupado com o relacionamento com Deus. Ele está dizendo assim: olha, o meu problema é com o pecado, eu não posso pecar, me ajuda nisso, Senhor. Eu não quero cair em tentação e eu preciso ser livre do mal. Então as três petições dele, ele faz, se a gente fosse dividir aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petições. Das 8 petições, 4 estão relacionadas à glória de Deus, a Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Uma delas é de fórum pessoal, mas que ele também quer isso diariamente, o pão de cada dia. Mas as outras 3 está na relação dele com Deus. Os pecados, o que nós volta e meia somos assediados, não cair em tentação, e que o mal também não nos vença. Então é isso que ele está preocupado.
E sendo sincero, queridos, quanto da nossa oração é desse jeito? Quanto que nós oramos assim? Nós aprendemos a orar, a pedir e pedir e pedir e pedir e pedir e pedir, e a gente é bom em pedir, né? Mas o que Jesus está nos convidando é uma oração onde a gente medite mais, pense mais em Deus, em quem Ele é, pense mais na nossa relação com Deus. Esse texto ele está recheado de relação, ele começa com o Pai, e ele termina dizendo: perdoa, livra-me de todo mal, ou seja, que isso não se rompa. É disso que se trata, de unidade. E aí ele fala do porquê que ele está orando desse jeito. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque teu é o reino. Como precisamos encher o nosso coração dessa certeza. Quer dizer, toda essa oração foi feita dessa maneira porque esse final está claro. Para Jesus ele não tem dúvida nenhuma disso. E ele está deixando essa informação para nós. É dele o poder, é dele o reino, é dele e é dele para sempre. Então ele está mandando essa informação para nós. Se a gente morar nesse lugar, se a gente entender isso, queridos, com certeza a nossa glorificação vai ser muito mais constante. Mas de alguma forma a gente vive uma vida onde parece que tudo está em descontrole o tempo todo, e a gente tem que pedir socorro o tempo todo, porque o desespero está batendo a porta o tempo todo. Como entender que nós já estamos dentro de uma relação inquebrável? Ainda mais quando a gente está orando: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Você não vai cair em tentação, e Ele tem te livrado do mal todo dia. Tem gente aqui que Deus livrou do mal esse ano? Dá um sinal assim com a sua mão. Tem gente que Deus te livrou das tentações também, que você não caiu em tentação esse ano? Dá um glória a Deus. Ele tem cuidado de você, por quê? Por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Não foi só ontem. O que você recebeu em 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, não interessa, Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele será em 2025, e Ele é assim eternamente, aleluia. Vamos se colocar em pé, queridos? E é disso que se trata, queridos. Uma oração que flui da nossa relação com Deus, uma oração que flui de entender o que é esta relação e que me leve para mais perto, uma oração que me ajude a realmente eu estar nesse lugar de filho, sentindo a presença do Pai, na certeza de quem é esse Pai. Porque o poder que Ele tem a gente sabe, né? A gente sabe do poder do nosso Deus. Está difícil de se sentir filho. Está difícil de às vezes entendê-lo como Pai. Porque às vezes o nosso desespero parece que a gente é um filho distante. Parece que a gente é um filho não querido. Porque a gente sabe que Ele pode. A gente sabe que Ele é maravilhoso. Mas o que está acontecendo que a chave ainda não virou? O que está acontecendo que a resposta ainda não veio? Não se esqueça, faça-se a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Vai ser feito do jeito dele, na hora dele, do tamanho do que ele planejou. Não queira diminuir o projeto de Deus só para receber para ontem. Aceite o tempo de Deus, porque no tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus Ele vai te surpreender. No tempo de Deus e do jeito de Deus é o número que Deus tem para a sua vida. Seja feita a tua vontade.
porque o Senhor é maravilhoso. Seja feita a tua vontade, porque o Senhor é glorioso. Seja feita a tua vontade, porque tu és o Deus criador de todas as coisas. Seja feita a tua vontade, porque o Senhor, como criador, é único. Ninguém se compara a ti. Permita Deus continuar construindo a tua história. E comece o desafio orando a primeira fase, entendendo a primeira frase e vivendo a primeira frase. Se a gente sair da primeira frase do tamanho que tem que ser, queridos, o resto da oração vai começar a acontecer. Pai nosso que estás no céu. Talvez seja o lugar que a gente precisa mais investir tempo nessa oração. O que é o Pai Nosso? O que é eu como filho? Quem somos nós? Que relação é essa? Que bênção é essa? Que lugar maravilhoso é esse que Ele está me convidando? Que lugar é esse que Ele está dizendo, esse lugar é teu, esse lugar é teu? Que lugar de filho, mas não é só filho, é filha amada, é filho amado. Ele te ama e provou isso naquela cruz. Se estabeleça nesse lugar e a oração vai começar a fluir nessa dimensão. Amém? Eu quero te convidar você a virmos aqui para frente para fazer um tempo de adoração. Saia do seu lugar, venha aqui para frente para fazer um tempo de gratidão, um tempo de louvor. Você não vai pedir nada hoje, você vai simplesmente fazer um exercício de glorificação, de agradecimento, de gratidão. Evite a gratidão por atacado. A gratidão por atacado é aquela: eu te agradeço por tudo. Evite. Tente dar nome. Tente buscar coisas. Saia do trivial. Saia do trivial. Tenta achar aquelas coisas que você às vezes nem está percebendo. Há tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa, conversando sobre uma necessidade dela. Ela olhou para mim e disse assim: rapaz, Deus já me respondeu uma oração, eu não tinha nem prestado atenção. Aquela petição que eu tinha feito, aquilo que eu pedi, Deus já me atendeu. Eu não tinha nem prestado atenção nisso. E a gente é desses, tá? Acho que foi a semana passada, inclusive, foi lida a passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos, irmão. Lepra era uma doença de sentença de morte. 10 foram curados. Um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. Jesus perguntou: e os outros? Não foram 10 os curados? Só um voltou para agradecer. Lepra. Imagine uma coisinha pequena, então, quanto que a gente esquece, que nem presta atenção. Eu lembro que uma vez eu estava com dengue, eu pedi oração para uma pessoa, a pessoa orou por mim. Aí no outro dia eu fui para a igreja. Aí eu estava na igreja, estava tudo bem. Aí ela olhou: rapaz, você não estava com dengue? O que você está fazendo na igreja? Era dengue nada. Falei: mas você não orou por mim? Você não orou por mim? Meu Deus do céu. Mas é um pouco do que somos, queridos. Às vezes a gente precisa de alguma coisa que, se Deus atender agora, a gente vai dar a glória para o médico, a gente vai dizer: ah, não, isso era um negocinho qualquer aí, eu que estava pensando que era uma coisa grave. Gente, só na eternidade a gente vai ver quantas bênçãos o Senhor faz 24 horas. Não há existência sem graça de Deus. Não há existência sem a presença de Deus. Não há existência sem a vida de Deus. Não há existência sem um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então eu te desafio você agora a tirar só um tempo de gratidão. Não peça nada. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai buscando esse lugar de filho, vai buscando esse lugar do Pai, vai buscando essa identidade, vai buscando essa relação agora, vai se unindo agora ao teu Pai. Ele está aqui e está te chamando de filha e filho amado. Oh, Espírito de Deus, Pai, te adoramos, buscamos
vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Desce, deixe o céu descer. Sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Alguns segundos, enquanto você conseguir com suas mãos levantadas, só diga isso: porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória para sempre, amém. Porque teu é o reino, porque teu é a glória, porque teu é o domínio, é dele e de mais ninguém. Sinta isso no seu coração, sinta isso na sua mente, sinta isso na sua fé, sinta isso no seu espírito. Teu é o poder, tua é a glória, teu é o reino para sempre. Teu, todas as coisas são tuas. Pai, te adoramos aqui nesta tarde, porque o Senhor tem sido maravilhoso em 2024. Nós nem conseguimos enxergar tudo aquilo que o Senhor fez. Te pedimos perdão, porque a gente enxerga tão pouco do que o Senhor faz, Pai. Às vezes a gente vê um milagre ou outro, mas a gente não vê que 24 horas o Senhor está cuidando de nós, agindo. Quantos milagres e livramentos que a gente nem percebeu, mas o Senhor mesmo assim continua investindo em nós, abençoando, nos cuidando, guardando e está presente conosco, Pai. Pai, às vezes algumas coisinhas do dia a dia nos inquietam e a gente perde a grandeza de quem Tu és, mas nós queremos aprender esta oração que, Senhor, o Senhor deixou e nos ensinou
a reconhecer que Tu és o nosso Pai e que nós somos Teus filhos e que queremos o Teu nome santificado na terra, e que assim seja no céu, que seja assim na terra como é no céu, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do dia a dia e todo dia nos dá o pão de cada dia, Pai, e que os pecados que nos afastam de Ti, o Senhor nos perdoa, e que a gente seja também, Senhor, este que perdoa aqueles que têm nos ofendido, Pai. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, Pai. Nós clamamos isso e dizemos: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, o desafio continua. Faça da sua oração neste mês uma oração de adoração. E você será tentado a pedir. Não peça, já vai agradecendo já. Ele já está cuidando de você. Ele já está cuidando da sua vida, nos detalhes. Tem coisas que você nem está enxergando, e Ele já está agindo, e Ele já está fazendo. Amém? Temos nesse final de semana, a igreja está em festa, né? Começa amanhã, inclusive, a festa aqui na igreja. A igreja está comemorando seus 24 anos, e temos aí o pregador chegando de fora para estar ministrando. Vocês estão vendo aí que vai ter teatro, vai ter muita coisa boa aqui, então aproveite. E na semana que vem, para você que participa de célula, para você que ainda não participa de célula, nós teremos aqui na igreja também um filme sobre o nascimento de Jesus. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer tipo um cinema aqui na igreja, né? Vai ter aqui o momento que a gente vai assistir um filme sobre o nascimento de Jesus. Tem ingresso? Como é que funciona, sabe? Tem que se inscrever no link. Então, se precisar de mais informações, nos procure. A secretaria também fica logo ali e a gente ajuda vocês. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Diga assim: traz alguém com você a semana que vem, tem um cafezinho abençoado.